Olá, muito boa noite. Esta é a Super Live da Verdade, 8 de janeiro, a Super Live da Verdade, promovida pela ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. A gente está aqui com a presidente da ASFAV presente e também com a jornalista Ana Semin, que conversou com dezenas, acho que centenas de presos ao longo do ano de 2023. Eu também sou jornalista, Cristina Grêmio é o meu nome, para quem não me conhece. Também entrevistei dezenas de presos ao longo do ano de 2023 e vamos hoje trazer os relatos de quem estava lá, testemunhas oculares que, por força de restrições impostas pelo Judiciário brasileiro, estão impedidas de terem voz, né, de darem os seus depoimentos em lives independentes como esta. Falaram já em canais oficiais de imprensa, como foi o meu caso, que eu entrevistei para minha coluna na Gazeta do Povo, mas estão impedidas e até desaconselhadas por advogados de estarem aqui presencialmente nesta Super Live. Primeiro eu vou explicar como vai funcionar a nossa rodada aqui de 8 horas, a nossa maratona de 8 horas, começando às 8 da noite deste domingo, para avançar pela madrugada do dia 8 de janeiro, trazendo a verdade dos fatos e toda a cronologia. Nesse início, a gente tem 2 horas de conversa com pessoas que, de alguma forma, conhecem o desenrolar dos fatos do dia 8 de janeiro e também dos dias e semanas que antecederam ao dia 8 e acabaram levando aqueles milhares de pessoas a Brasília no dia 8. Depois, nós teremos das 10 da noite até 1 da manhã um bloco jurídico com advogados dos presos. Bem, a doutora Gabriela Ritter já vai falar, ela também é advogada de presos políticos, além de ser filha de um dos presos políticos, mas a gente terá uma série só de análises jurídicas, com advogados de presos políticos relatando todos os abusos cometidos pelo Judiciário e pelo Ministério Público, não permitindo acesso aos autos, sonegando aos próprios clientes e advogados o legítimo direito à defesa, sonegando imagens que seriam, segundo os acusadores, provas de crimes que a gente sabe que não existiram, seriam provas de inocência, e essas imagens foram sonegadas. Teremos Deltan Dallagnol, Sebastião Coelho, ex-ministro, ex-juiz, ex-desembargador e atual advogado também de presos políticos, e a ex-juíza, a juíza aposentada Ludmila Lins Grilo, comentando as aberrações jurídicas de todos esses processos e dos julgamentos sumários que vêm sendo conduzidos pelo STF. E no fim da jornada, a partir de 1 da manhã até as 4 da manhã, o bloco político com parlamentares que participaram da CPMI, viram toda a farsa, a narrativa oficial ser montada ali de forma legislativa, sonegando também à sociedade brasileira o acesso a depoentes que poderiam trazer mais informações que de fato esclarecessem o que aconteceu no dia 8 e nos dias e semanas e meses subsequentes. Gabriela, dito isso, explicada aqui a rotina que a gente vai ter pelas próximas 8 horas, assim, explicando que vai ter jornalistas aqui se revezando no comando das lives e também os entrevistados vão se revezar, obviamente, e a gente espera que você goste do conteúdo, goste de saber a verdade, acompanhe, curta, comente, compartilhe, especialmente compartilhe desde já para que mais e mais gente seja atingida pela verdade e não pela narrativa oficial, porque afinal de contas isso aqui também tem o objetivo de vir a ser um documento histórico, se nós não sofremos censura, né, que é um outro abuso de autoridade que vem sendo cometido no Brasil desde anos passados aí, mas se acentuou muito no ano de 2023, depois do 8 de janeiro, a gente pretende que no futuro, daqui 20, 30 anos, quando estudantes, né, quando nossos filhos, netos vierem a pesquisar sobre o que aconteceu de fato no 8 de janeiro, encontrem a contranarrativa, porque a narrativa oficial está posta, o tal do golpe de Estado que nunca houve, né, o terrorismo que nunca houve, e a narrativa e o massacre midiático que está acontecendo nesse exato momento e vai acontecer de maneira muito forte no dia 8 de janeiro de 2024. Então, Gabriela, vou te chamar para participar aqui desse início de live, e eu acho que o mais interessante, além de você se apresentar para quem eventualmente não te conheça, é explicar o que é a ASFAV e como e por que ela surgiu, afinal. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Ana Semin. Para mim, hoje é um dia muito marcante, né? E eu sou Gabriela Ritter, presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Eu sou advogada e também sou filha de um dos presos políticos que já está respondendo o processo em liberdade desde agosto.
Eu preciso dizer também que esse evento ele foi organizado por muitas mãos, em tempo recorde, né? Eu quero agradecer, assim, pelo empenho de pessoas extremamente comprometidas com a causa, com a verdade, com a justiça do nosso país. Então, em meu nome, em nome das FAV, eu agradeço a Cris Grêmio, agradeço ao Coronel Gerson Gomes, ao Laudelino e ao Otávio, da TV Flórida, que não mediram esforços para que tudo ocorresse bem. E eu gostaria também de dizer, preciso dizer que não é esse evento, essa live, ela não é comemorativa, né? Até porque nós não temos nenhum motivo para comemorar por enquanto. Tenho certeza que um dia nós chegaremos lá, mas o nosso compromisso com o povo brasileiro, com essas famílias que vêm sofrendo, com os advogados, com todos os envolvidos, é trazer a verdade. Eu quero fazer também, eu acho que é importante esse nosso evento, que seja uma retrospectiva desse último ano, né, do que nós temos vivido. E o meu pai, uma frase que ele sempre me diz, que a tristeza, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E, para nós, essa manhã, ela tem demorado, né, um ano para chegar. Não vou dizer que nós não vivemos de pequenas alegrias nesse tempo, vivemos sim, mas nós tivemos que, esse ano ele foi tão difícil, que a gente aprendeu, que a gente teve que ter muita garra, muita fé, muita força, muita resiliência, muito amor ao próximo, muita doação, e tivemos que muitas vezes ser firmes, né, ter uma postura firme em tempo integral. E isso com certeza, né, gastou muita energia, e só Deus para explicar como a gente conseguiu, né, dar conta até esse momento. Eu preciso deixar registrado que eu, como presidente, a doutora Carolina Siebro, o doutor Ezequiel Silveira, como advogados da associação, eles, além de estar, né, nessa gestão, nós somos os que estão à frente, terão outras gestões, mas eu preciso também deixar minha homenagem a eles, que em muitos momentos em que eu desabei, eles estavam ali me auxiliando, e não só ele, né, neles. Nós tivemos alguns colegas que ficaram no meio do caminho, outros que chegaram para somar o nosso time, mas a minha gratidão e o meu amor por eles é eterno, assim como outros colegas também que eu cumprimento em nome deles, cumprimento os demais que sabem muito bem o que a gente tem vivido. E a ASFAV, ela surgiu da necessidade das famílias se unirem, delas criarem força, porque nós fomos vendo no decorrer desse tempo que os advogados eram silenciados, que as pessoas pela mídia eram crucificadas, né, como terroristas, como golpistas, como as piores pessoas que existem, né? Teve até um documentário em que matavam quem eram bolsonaristas, né? Porque hoje todo mundo que é de direita é taxado como bolsonarista, né? Não, eles criaram um crime, né? O crime de bolsonarismo. Então, nós fizemos uma manifestação em abril na frente do Conselho Federal, nós já advogados desesperados, perturbando familiares, desesperados. A gente sabe que os advogados, eles têm tido também uma paciência muito grande, e isso vem do amor ao próximo, né, do comprometimento com a causa, porque todos que entraram, a maioria, são pessoas que tiveram que ter a humanidade acima de tudo, além do profissionalismo, porque receber, né, principalmente pessoas que não são do crime, eles tiveram que ter esse amor ao próximo para poder lidar com essa situação. Então, a gente fez uma manifestação de familiares na frente do Conselho Federal em 11 de abril, e foi a partir dali que a gente percebeu que até o doutor Ezequiel ele estava lá acompanhando no dia, e ele disse, não, acho que vocês, entre famílias, precisam se unir, que tal uma associação? Então, foi ali no início, nós, todos familiares, com muito medo da perseguição, né? Medo dos familiares virarem uma carta marcada, até mesmo as famílias com medo de ingressarem na associação, com medo de passarem seus dados, com medo de botar a vida em risco do seu familiar que estava preso. E no decorrer do tempo, a gente teve que ter muita força e clareza nas nossas decisões que a gente foi
tomando enquanto associação, para a gente sempre fazer o melhor por todos. O objetivo inicial era dar voz às violações, fortalecer, né, a verdade, o que estava acontecendo, denunciar principalmente, porque a gente via que os advogados também estão todos muito perdidos e abalados no meio desse processo. Tem, inclusive, um advogado que tem 47 anos de profissão, criminalista, e ele me ligou um dia e disse assim, olha, eu não sei, eu nunca vi na minha vida nada parecido com o que a gente tem vivido nesses processos. E então, até o cliente dele saiu agora faz pouco tempo, não faz um mês, eu acho, também, preso, e nunca teve um pedido de prisão pela PGR, nem na audiência de custódia. Então, assim, situações gravíssimas nos encorajaram a seguir em frente, e então nós criamos a associação, e a partir dali começamos a ter voz, né, ocupar os espaços para mostrar o outro lado, não o lado do que a mídia fala, né, e do que até o próprio Poder Judiciário fala no seu site, né, porque lá também eles criam narrativas, eles comparam os presos de 8 de janeiro com assassinos que matam crianças à machadada, ou como, né, criminosos que matam bandidos, assassinos, e nós precisávamos dizer que não é assim, e que nós temos como provar que não é assim. Então, por isso que nós criamos a associação, e no decorrer disso, começaram a chegar outras demandas, né? Demandas de pessoas, de famílias completamente destruídas, desestruturadas, abaladas psicologicamente, e aí começaram a vir os anjos, né? Os voluntários. As pessoas que vieram, olha, eu não tenho muito para dar, mas o que eu posso dar é o meu trabalho. É o que eu sei fazer, e é o que vocês também têm feito como jornalistas, né? A jornalista Ana Semin e você tem feito esse trabalho também por doação, né? Por amor também à causa. E aí vieram, então, médicos, professores, pessoas que quiseram se juntar a nós. E, além disso, começaram a chegar demandas também de pessoas passando necessidades gravíssimas, pessoas que tiveram uma carreira, uma vida, uma profissão, e que saíram da prisão completamente desestruturadas, com o uso da tornozeleira, com essas medidas abusivas, né, que impedem as pessoas de trabalharem, motoboy, pessoas que trabalhavam em festas, em restaurantes. Então, assim, retirou... O ministro Alexandre de Moraes e os ministros, com as suas decisões, eles retiraram completamente a dignidade dessas pessoas. E sem provas, porque ninguém está aqui para dizer que ninguém merece ser punido, que está tudo bem, não. Né? Aconteceu o crime, sim, dia 8 de janeiro aconteceu, mas o que de fato aconteceu? Essas pessoas que estão pagando por isso são as que cometeram crimes? Que crimes elas cometeram? Golpe de Estado, sem armas, sem apoio das Forças Armadas, no recesso parlamentar? É inadmissível que isso perpetue, né? Então, o nosso compromisso, eu tenho certeza que no decorrer dessas 8 horas, a gente vai conseguir trazer toda essa cronologia e mostrar a verdade. Esse o nosso compromisso, não é criar uma narrativa falsa, uma ilusão, não. A gente quer que as pessoas conheçam claramente e abertamente, que isso vá para o mundo inteiro, né? Para que as pessoas tenham conhecimento. Faltou eu dizer na abertura, agradeço demais por essa explicação, Gabriela, e já te entrego a palavra, Ana, porque você também tem muito a acrescentar, e é importante a gente começar a cronologia dos fatos, conforme aqueles que estiveram lá, as testemunhas oculares, os manifestantes, que não são criminosos. A gente não está dando voz a black blocs, invasores de prédio e depredadores de patrimônio público. Nós estamos dando voz a pessoas inocentes que estavam fazendo o que a Constituição permite, expressar o seu pensamento, praticar o seu direito de livre manifestação, sem se esconder no anonimato, que é a coisa que essas milícias digitais aí, que a gente sabe a favor de quem atuam, fazem o tempo todo, atacam pessoas, difamam pessoas e se escondem num anonimato de um nomezinho em inglês qualquer, um perfilzinho que não tem foto, para depois
achar que não vai ser descoberto, nem muitos são protegidos mesmo pela lei. Essas pessoas inocentes precisam ser ouvidas, e eu e a Ana passamos o ano inteiro, a doutora Gabriela e tantos outros advogados que a senhora citou aí, também estiveram ouvindo esses presos ao longo de 2023 e entendemos exatamente a cronologia dos fatos, tal qual entenderam os parlamentares que mais tarde estarão aqui relatando e trazendo o seu relatório paralelo da CPMI, porque o relatório oficial é o relatório da narrativa da tropa de choque lulista, e a gente sabe muito bem o que eles querem fazer passar para a opinião pública, né? Mas eu esqueci de dizer aqui que nós estamos em transmissão simultânea para vários canais, e agradecer demais a audiência que está não só no YouTube da ASFAV, no meu próprio canal do YouTube, no canal do YouTube do Coronel Gerson Gomes, no canal do YouTube do Fio Diário, no canal do YouTube da TV Flórida, e ao longo da noite a gente vai ter alguns outros canais em transmissão simultânea também de partes da live, conforme os participantes forem entrando, porque essa audiência somada já é superior à maior audiência que o presidente Lula conseguiu nas suas lives, com toda a pompa e circunstância e gasto de dinheiro público que ele faz. Aqui é um trabalho voluntário, sem nenhum dinheiro investido, nem público nem particular, só o nosso tempo livre e a nossa vontade de divulgar a verdade e de restabelecer a justiça nesse país. Então, Ana, vamos começar pela cronologia dos fatos. Primeiro você se apresenta, porque tem gente que não te conhece. Eu mesma estava aqui me apresentando para você nos bastidores, a gente não se conhecia ainda, né? Mas fazemos um trabalho parecido em mídias diferentes. Se apresenta e relata já o começo do que você entende que foi o 8 de janeiro. Se houve um planejador, se houve um financiador, se houve uma pompa e circunstância, quem eram aquelas pessoas, como aconteceu o 8 de janeiro. Boa noite e obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Boa noite, Gabriela, Cristina e todos que estão nos assistindo. Meu nome é Ana Maria Semin, eu sou jornalista, mas uma jornalista que atende empresas, então minha carreira iniciou em 1987, é uma carreira longa, e nunca tive envolvimento com qualquer questão política, nem nada. O que aconteceu no início do ano passado, né, que fez com que eu me aproximasse? Esse episódio que ocorreu em Brasília, ele ficou trancado na minha garganta, e eu não consegui dormir naquela noite. E entrando na internet, eu encontrei uma convocação de uma jornalista, ela dizia o seguinte, a Karine Belomé, nós estamos nos reunindo, advogados, jornalistas, psicólogos, né, em prol dessas pessoas que foram presas em Brasília, né, e nós queríamos fazer um trabalho voluntário. Se você estiver disposto, entra aqui. Clique e entra. Eu entrei, né, e a partir deste momento, desde o dia 9 de janeiro, eu tenho uma dedicação praticamente full time a esta causa, né, com raras exceções, outras atividades que eu desenvolvo, mas eu conversei com meu marido e pedi licença se eu poderia ser uma voluntária nessa causa, e ele topou. Sem o apoio dele, eu não poderia fazer isso, obviamente, porque eu teria que sobreviver do meu trabalho, sempre sobrevivi do meu trabalho, né? Então, o que aconteceu a partir do dia 9 de janeiro? Esses advogados começaram a tentar entender o que estava acontecendo em Brasília. Eles não tinham acesso a nada, as pessoas estavam isoladas, tiveram acesso até aquele momento ali no campo de concentração, que a gente chama Polícia Federal. Eles saíram, né? Vamos pensar, vamos lembrar como é que aconteceu a coisa. As pessoas saíram de suas cidades, dos seus estados, para fazer uma manifestação que eles estavam acostumados a fazer, só que na sua cidade. Tinha um QG na frente da sua cidade, ali tinha um movimento de orações, de cânticos, de hasteamento de bandeira, enfim, aquele ritual todo que quem é patriota conhece. Eu fui na minha cidade, Caxias do Sul, umas 3, 4, 5 vezes, não fui realmente, não sou aquela mulher que ficou ali, mas o que eu vi na frente do quartel? Uma extrema organização, pessoas extremamente educadas. Teve um dia que não tinha como passar, era uma multidão tão densa na frente do quartel. Eu disse, agora vão me empurrar, né? Não, nada, as pessoas abriam espaço para que eu passasse, de uma educação nunca vista em meio de uma multidão. Então, eu agarrei, assim, um sentimento positivo daquela experiência, e voltei algumas vezes mais.
ali naquele momento, em janeiro, eu disse, não, tem alguma coisa errada nessa história, e aí vamos descobrir o que está acontecendo. Se pessoas normais, pessoas educadas, foram a Brasília se manifestar, eram 70 dias de manifestação, sem nenhuma ocorrência, o que é que aconteceu em Brasília? Eu sou jornalista, eu tenho que fazer essa pergunta. E como é que eu respondo essa pergunta? Mergulhando nos fatos. Então, de janeiro até hoje, o que eu faço? Eu entrevisto essas pessoas, são 133 textos, o primeiro deles tem um título bem interessante, tem 11 páginas. A primeira entrevistada, ela surgiu de surpresa no mês de fevereiro. Eu estava trabalhando até então somente com textos dos advogados. Os advogados traziam a informação e a gente publicava, a gente tornava pública, enfim, era o começo de um trabalho. Aí apareceu essa entrevistada que me procurou e disse, eu quero contar tudo o que aconteceu lá. E aí lançamos uma matéria chamada Sequestrada pelo Estado, presa no Colmeia e obrigada a usar tornozeleira de bandido. 11 páginas. 11 páginas de relato. Quando eu terminei de escrever aquilo, eu disse, meu Deus, o que eu tenho na minha mão? Eu fiquei muito apavorada, muito apavorada. Eu confesso para vocês que naquela noite que a gente largou a matéria, eu sonhei com a Polícia Federal na minha casa. Por quê? Porque a gente sabe que está dentro de um sistema de exceção. Aquela mulher contou tudo que os outros contaram depois. Esses 133 textos que vieram, 132, né, que vieram na sequência, são histórias idênticas. Ou seja, nós fomos fazer uma manifestação, era para ser na segunda-feira, acabou que algumas pessoas começaram a fazer, uma turba começou a chamar ainda para domingo, e quando nós chegamos lá, a coisa já tinha acontecido, já estava quebrada, a coisa já estava bagunçada. E outra, muitos dos que eu entrevisto nem ao menos foram, né? Por exemplo, a Tatiana de Santa Maria, ela nem ao menos esteve, ela chegou a posterior, né? Então a gente tem cada caso, por isso que algumas pessoas dizem, mas entrevistando uma pessoa é o suficiente? Não, eu tenho que entrevistar toda, porque cada uma dessas pessoas é uma peça de um grande quebra-cabeça que vai nos mostrar o quanto ridículo pode ser esse fato na história do Brasil. Ridículo. Foi bom você tocar nesse ponto, Ana, e eu já ia te interromper aqui num outro momento, mas queria te ouvir porque você viveu de forma muito parecida o que eu vivi. Você, como uma jornalista que trabalhava para empresas, tinha um outro tipo de trabalho, e eu, como uma jornalista, tenho uma carreira mais ou menos parecida com a tua. A minha começou em 1990, um pouquinho depois, em 88 eu estava entrando na faculdade, você já estava exercendo jornalismo aí, então parabéns pela tua carreira. Mas eu comecei a ser procurada. Bom, eu era uma jornalista de mídia aberta, né? E estou em mídia aberta ainda, eu trabalho para a Gazeta do Povo, atualmente para a Rádio Auriverde de Bauru e também para a Revista Oeste, são mídias diferentes. A Gazeta do Povo vai fazer 105 anos agora em fevereiro, a Rádio Auriverde também tem uma história longa, embora recentemente tenha começado a caminhar com as próprias pernas, e a Revista Oeste é bem nova, e é uma revista que já surgiu na mídia digital, mas eu tive uma carreira como jornalista, de fato, né, de cobertura factual, durante 26 anos como repórter de televisão, e era muito acostumada a ter que correr atrás das fontes, a construir fontes a duras penas, num relacionamento de muita confiança, recebe informação privilegiada, mas não passa, por favor. E a partir do momento que eles veem que você não passa adiante, que você só forma opinião a partir daquilo, começam a gente sabe como é que é difícil você criar confiança com uma fonte de informações. E depois que eu migrei para o jornalismo de opinião, porque eu vi que o jornalismo tradicional estava descambando, e voltei para uma mídia muito tradicional, que é a Gazeta do Povo, mas que decidiu fincar pé e dizer, não, nós não vamos abrir mão do jornalismo raiz, e vamos assumir todas as consequências, e sofre boicote, perseguição e difamação diariamente, né? E outras mídias aí que me convidaram para trabalhar e que surgiram e estão enfrentando essa resistência, mas eu comecei a sofrer uma avalanche de busca de fontes por um jornalista que quisesse, de fato, a verdade. E isso aconteceu com os presos do 8 de janeiro. Começaram a me procurar, tão logo começaram a ser, primeiro os parentes dos presos, obviamente, né, advogados dos presos. Eu estava de férias no 8 de janeiro,
e já voltei das férias na semana seguinte entrevistando o doutor Cláudio Caivano, que já era advogado de presos, já tinha estado no campo de concentração da Polícia Federal em Brasília, já estava atendendo alguns pro bono, aliás, a doutora Gabriela Ritter não falou isso, mas muito obrigada em nome da sociedade brasileira a todos os advogados que estão atendendo até hoje sem sequer receber honorários, tendo muitos gastos para ir a Brasília, para registrar petições, para, né, se apresentar no gabinete do ministro, porque há uma ditadura de tal forma que até isso é exigido deles, e atendendo pessoas como motoboys, faxineiras, jardineiros, porque assim como há médicos, advogados e jornalistas entre os presos e outros profissionais liberais, empresários, inclusive, há pessoas sem nenhuma condição que tinham ido a Brasília com passagem doada, sim, mas por um parente, por alguém que fez vaquinha, por amigos que se fizeram ali naquelas manifestações patriotas, que se formaram, é bom lembrar, a partir do dia 31 de outubro, quando as urnas eletrônicas anunciaram, ou o TSE anunciou o resultado das urnas eletrônicas, dando vitória a um descondenado que, por força de uma manobra do sistema, um contorcionismo do sistema, conseguiu voltar ao cenário eleitoral e se eleger pelas urnas eletrônicas. Dr. Caivano foi meu primeiro entrevistado na Gazeta do Povo do ano e depois publicou esse livro. Até onde eu saiba, é o primeiro livro publicado sobre o 8 de janeiro, a história não contada. Tenho entrevista com ele na minha coluna na Gazeta do Povo, aqui no meu próprio canal do YouTube, enfim, estou tentando achar a data de publicação, mas é dos primeiros meses de 2023. O último livro lançado é esse, do jornalista Emílio Kerber, que trabalha também na Rádio Auriverde, que inclusive está em maratona de lançamento no interior de São Paulo, ele é de Bauru, né? Aliás, ele é de Brasília, mas trabalha para a Rádio Auriverde de Bauru, está em lançamento Por Trás das Grades, o Diário de Anne Brasil, e ele relata o diário escrito na prisão por uma jovem de 25 anos, idade fictícia, mas é em torno disso a idade dela, Anne Brasil também não é o nome, mas são muitos os relatos, eu já recebi história em quadrinhos, desenhos feitos na prisão por presos do 8 de... Por um preso do 8 de janeiro, ainda está por ser publicado, tem dezenas de outras histórias. Amanhã eu lanço um livro digital pela Gazeta do Povo, né, também sobre o 8 de janeiro, então tem muitos registros já que vieram, mas eu fiz esse histórico todo para dizer, hoje, depois de conversar com dezenas desses presos, que eu comecei a entrevistar a partir da liberdade que deram ao Bismarck, do canal Hipócritas, que foi um outro, que não esteve no 8 de janeiro, estava no exterior, foi preso no exterior, por um processo altamente ilegal, ele não era procurado por polícias internacionais, a polícia paraguaia, a mando da polícia brasileira, ou mancomunada com a polícia brasileira, prende Bismarck, que é de Santa Catarina, foi trazido para Curitiba, ficou preso aqui, não pôde ser visitado por parentes, tem mais essa ilegalidade sendo cometida, mas isso tudo vai ser comentado no bloco jurídico com os juristas e advogados. Mas a gente entende a cronologia, e eu queria aproveitar essa meia hora final nossa para a gente relembrar a cronologia dos fatos. E aí a Gabriela também pode ir entrando, tanto como filha de um preso político que dá o seu próprio depoimento em família, quanto advogada e que ouviu tantas famílias e tantos presos, mas a cronologia dos fatos. Houve todas aquelas manifestações lá, dia 31 de outubro, depois dos bloqueios das estradas, que migraram para frente dos quartéis, né? E nas várias cidades do Brasil, capitais em todas elas, nas grandes cidades do interior em todas elas, e em centenas, se não milhares das pequenas cidades, porque tem lugares onde não tem quartel, tem o que eles chamam de tiro de guerra, e havia a manifestação que depois virou acampamento, e as pessoas se revezavam, e tinha todo esse mutirão da cozinha, da limpeza, né, do palanque, porque tinha, assim, discursos, da reza, da oração, tinha muitos e muitos e muitos acampamentos pelo Brasil que tinham mini capelas, né, que tinham o momento do hino, o momento da reza. Então, realmente, são manifestações históricas que aconteceram pelo Brasil. E o que as pessoas pediam? A revelação do código-fonte das urnas. Elas queriam entender o sistema eleitoral, queriam clareza, transparência, e foram tendo isso sonegado. A contagem pública dos votos, que é prevista no Código Eleitoral e na Constituição, a clareza, a publicidade dos atos públicos não é dada com o sistema eleitoral, que está implantado desde 96, portanto, desde 96 que a Constituição é desrespeitada pelos que comandam o sistema eleitoral, e a população pedia clareza.
E aquilo foi culminando com um combinado de vamos a Brasília, vamos engrossar o couro em Brasília. Então, a partir do momento em que chegam em Brasília e o reforço do acampamento em Brasília começa, é que eu queria que você, Ana, e você, Gabriela, começassem a cronologia ali. O que aconteceu a partir daquelas semanas que antecedem ao Natal, né? Mas em que Brasília começa a virar um grande acampamento. E lá em Brasília, sim, tinha gerador, tudo comprado com vaquinha, alugado com vaquinha, não tem financiador. Até onde eu saiba, não tem, me corrijam se eu estiver errada. Né? Eu acho que... O local para carregar os celulares, tinha tudo isso organizado no acampamento de Brasília. Eu acho que a gente não pode deixar de lembrar que os problemas em Brasília começaram ainda no dia 12 de dezembro. No dia 12 de dezembro, quando o Sererê foi preso ao sair do Palácio Presidencial, numa emboscada, e aí levaram ele não por uma delegacia de polícia, levaram ele para a sede administrativa da Polícia Federal. Uhum. Quer dizer... Por que tu vai levar alguém para a sede da Polícia Federal fechada? Estava fechada, tá? E ali aconteceu todo aquele cenário de horror, de queima de veículos, de carro e tal, e aí se desencadeou um processo de prisão. Ali já começou um processo de prisão do Sererê. É importante esclarecer, Ana, que nesse dia era o dia da posse antecipada do Lula, da diplomação. E nesse dia teve um afluxo de petistas, sindicalistas, pessoal do MST a Brasília. Isso está registrado, não tem como negar. E esse é o dia, pela primeira vez, em que se registram infiltrados nas manifestações. Sim. Há lives, inclusive o Alan Frutuoso, que é um jornalista que foi preso depois, muito tempo depois, transmitiu essa noite de terror ali nos arredores da Polícia Federal, e ali eram claramente infiltrados black blocs com balaclava na cabeça, tinham mochila com bombas dentro. Isso não é o padrão dos manifestantes que estavam no QG, né? Tá, então, havia toda, então, essa predisposição. Acho que muita gente não percebeu que isso poderia acontecer depois da posse de Lula. Então, uma das características que eu vejo das pessoas que foram a Brasília é que elas não perceberam o risco que elas estariam correndo na medida em que as Forças Armadas já não estavam sob comando do antigo presidente. Tá? Então, só para deixar registrado, houve todo um movimento que estava realmente respaldado pelas Forças Armadas na frente dos quartéis no ano de 2022. Até existe documentação, se vocês digitarem aí, dão um Google, vão ver que as Forças Armadas, em novembro, reforçou a ideia de que ali eles fariam a defesa, que era um lugar seguro, né? E na virada do ano, o que aconteceu? Houve um esvaziamento dos QGs locais e um chamamento para que as pessoas se deslocassem lá para Brasília para fazer um grande abraço, né, na Praça dos Três Poderes. A ideia era essa, fazer um grande abraço, um movimento simbólico, né, de dizer, pô, nós somos a população e a gente entende que nós temos que ser ouvidos. O que eu entendi durante todo esse processo é que existe uma massa gigantesca de pessoas do Brasil que se identificam com um viés conservador e que não encontra espaço, voz no cenário, digamos, junto ao poder instituído. Né? Então, essas pessoas, qual é a alternativa quando você não consegue dialogar com quem está no poder? Você vai para a rua e diz, eu quero ser ouvido. E é isso que foi feito. De uma maneira muito educada, de uma maneira muito cortês. Então, são poucos minutos que a gente tem, eu gostaria de chamar a reflexão. O que todo esse movimento nos mostrou? Que existe uma gama enorme de pessoas que não estão sendo vistas pelo atual governo brasileiro, não está sendo atendida, não está, o governo atual não está dialogando, e a gente, quando fala em governo, a gente está falando só do governo executivo, legislativo, a gente está falando de toda a estrutura estatal, que ela não está de acordo com a vontade de uma parte imensa da população brasileira. Então, assim, por mais que existam sistemas de repressão
existe sinal, a gente pode fazer sinal de fumaça, entendeu? Então, vão acabar com o sistema de internet, vão boicotar todas as mídias sociais. Gente, aí tu vai abrir uma outra brecha, as pessoas vão se comunicar porta a porta. Entidades estão pipocando no Brasil inteiro. Quem não viu isso, então que preste atenção. As entidades conservadoras estão sendo abertas em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque essas pessoas querem ser ouvidas. Não existe como você reprimir essa voz, não existe como você transformar essas pessoas e inutilizar essas pessoas. Essa voz existe, essa vontade existe. Na medida que se encontraram na rua, na frente dos quartéis, elas vão se encontrar agora dentro de salas, em reuniões, e a transformação já está em andamento da história desse Brasil, né? Quem tem que temer é o governante que não está prestando atenção. E não nós, né? Então, eu não quero ser tão otimista com vocês e dizer que esse jogo já está em andamento, né? A gente já foi para a rua, a gente já se viu em multidão, a gente já trocou experiência, a gente já sentiu a dor da repressão no dia 8 de janeiro, no dia 9, no dia 9 foi pior ainda, né? Até o dia 8 tem a justificativa daquela palhaçada toda que acabou acontecendo, de quebrar isso, quebrar aquilo, e pegar idoso que foi se defender das bombas dentro do prédio, como é o caso de muito velhinho, muito senhorinha, muita gente doente, que acabou entrando no inquérito 4922, que é um inquérito extremamente severo, que já condenou 33 pessoas, e tem mais 40 e poucas em julgamento, né? E que a gente já sabe que é 12, 14, 17 anos. Tudo isso. Depois o pessoal do Bloco Jurídico vai detalhar todos esses absurdos do que acontece do momento da prisão em diante. Eu sei que a Gabriela tem muita vontade de falar sobre isso, vai participar em outro momento da live também, né, Gabriela? Eu também vou voltar na madrugada em outro momento, mas acho que vamos seguir a cronologia. Essas pessoas chegam em Brasília, vindos do Brasil inteiro. A Ana Semin citou a Tatiane Marques de Santa Maria, que foi uma das pessoas que ela entrevistou. Eu também entrevistei a Tatiane. A Tatiane sai de um ônibus, e eu estou citando o caso dela, e acho que a Ana também citou, porque é emblemático. Aconteceram centenas de casos como esses pelo Brasil, de ônibus, centenas de ônibus, que saíram de vários cantos do país, com pessoas que pagaram sua passagem do seu bolso. No ônibus da Tatiane tem 4 irmãs que ela conheceu depois na prisão, já de mais idade, tem famílias inteiras, tem pai e filho, tem avô e neto, tem, enfim, de tudo ali, pessoas que não se conheciam, se conheceram no ônibus de Santa Maria a Brasília. Enfim, são quase 2 dias de viagem. Esses ônibus estavam sendo monitorados, isso depois o pessoal também do Judiciário e até os parlamentares lá da CPMI vão falar, porque a ABIN tinha disparado todos aqueles avisos, vinha monitorando, tinha infiltrados dentro dos grupos conservadores, dentro dos acampamentos, sabia da movimentação. Esses ônibus são parados pela Polícia Rodoviária Federal, que revista tudo, tira as malas dos ônibus, esvazia tudo, revista as pessoas. No caso da Tatiane, teve uma parada no interior de São Paulo, em que o policial, depois de 1 hora revistando o ônibus inteiro, diz: credo, vocês não têm nem faca de cortar laranja, podem seguir viagem. Esse ônibus chega à noite a Brasília, já tinha acabado tudo, eles nem sabiam o que tinha acontecido lá na Praça dos Três Poderes, vão para o acampamento descansar e amanhecem presos. Então tem todo tipo de absurdo, mas as prisões e ilegalidades vamos deixar para depois. Gabriela, do que você ouviu dos presos, e eu e a Ana vamos acrescentando aqui mais vagarosamente agora para deixar você falar um pouco mais, mas do que você ouviu dos presos, porque eu ouvi, por exemplo, que os que estavam no QG, fora esses ônibus que chegaram depois, gente de carro que chegou e parou nos arredores da Praça dos Três Poderes e saiu a pé, enfim, mas dos que estavam no QG, saíram para enfrentar uma caminhada longa de quilômetros, não é qualquer velhinho que aguenta isso, mas muitos idosos e tal, que já estavam no QG, foram, porque, infiltrados ou não, houve esse burburinho de vamos para a Praça dos Três Poderes, muitos achando que iam transferir o acampamento para lá, foram com suas barraquinhas nas costas, na mochila, e fora isso eles tinham garrafa d'água, biscoito, uma muda de roupa, às vezes nem isso, e bandeiras do Brasil. Passaram por revista, a Praça dos Três Poderes estava cercada, passaram por revista da Polícia Militar, que estava, sim, cercando a Praça dos Três Poderes. Inclusive, quem tinha haste na bandeira foi obrigado a deixar essa haste de madeira, de plástico, de metal, do que fosse, para trás, e saiu com o tecidinho da bandeira. Essas eram as armas.
e chegam à Praça dos Três Poderes cantando o hino, rezando, aquela coisa toda. O que você sabe do momento em que começaram a ouvir barulho de quebra-quebra dentro dos prédios públicos, que sabe-se lá por quê, tinha infiltrados lá dentro, quebrando já coisas, que depois a gente sabe por imagens, fugiram pelos janelões de rapel, conseguiram sair escondidos em balaclava de black blocs. Até hoje sabe-se lá porque a Polícia Federal não foi atrás dessas pessoas, ou se foi, não localizou. Né? Essa Polícia Federal do Flávio Dino ou do Alexandre de Moraes, tão poderosa, não conseguiu descobrir, conseguiu prender 2.000 velhinhos, 2.000 pessoas inocentes, né? Perseguir, e continua com as operações lesa pátria, entre aspas, porque não acho esse nome não apropriado. E por que aquelas pessoas que foram sendo revistadas? O que aconteceu dali para frente, Gabriela, que você sabe? Eu estava escutando vocês e relembrando, né? Porque chegam muitos casos, né? Principalmente em razão da associação. Mas teve um ônibus também do Espírito Santo que aconteceu praticamente a mesma coisa com esse ônibus de Santa Maria. E, se eu não me engano, não foi um só, foram vários ônibus e pessoas que chegaram depois e ficaram 3, 4 meses presas, né? Eu me recordo, assim, de começar a ver aquelas imagens. Inclusive, tiveram ônibus que chegaram na praça, chegaram próximo à praça ali. Eu não conheço muito Brasília, assim, ali próximo aos arredores da praça. Mas tiveram ônibus que chegaram ali, as pessoas desceram, nem estiveram no QG. Muitas delas aconteceu isso. Pessoas que foram para... pegaram uma carona no ônibus, que é o caso do seu Jorginho, que está preso até hoje também, né? Chegou lá, estava aguardando um amigo e viu que tinha manifestação na praça e foi descendo até lá e está preso até hoje, condenado, inclusive, em 17 anos. Então, eu me recordo de ver pelos noticiários, até porque eu não tive muito contato com meu pai naquele dia, foram poucas as ocasiões em que a gente se comunicou, mas a gente começou a ver pelas mídias e depois ficar sabendo dos relatos das pessoas que passaram por revista e que chegaram lá na praça, aquela multidão, e os helicópteros começaram a jogar bombas, que nós temos os vídeos depois que a gente vai trazer também, e as pessoas tiveram que se abrigar dentro dos prédios. Alguns foram convidados a adentrar, alguns entraram por curiosidade, então existiu todo tipo de pessoas que foram presas lá, e depois, no outro dia, de pessoas que foram presas no QG. Eu me recordo de um caso também, de um casal que estava trabalhando no dia 8 e foi buscar o carro da mãe que ficou no QG, e eles foram presos no dia 9. Eles foram para a sede da Polícia Federal, chegaram aí lá presos, e eles só saíram porque eles estavam com, se eu não me engano, era um grupo de idosos, Seixonoe, que fala, acho que eles estavam em Brasília e também foram presos, e eles saíram e eles estavam juntos ali com aquelas pessoas, eles acabaram saindo por isso, senão também teriam sido presos. Por quê? E por que não se sabe dessas histórias? O Poder Judiciário não individualiza nenhuma conduta, né? Eles não sabem que aconteceu isso. Para eles, a presunção da inocência não existe, né? Então, eu me recordo, hoje, praticamente, assim, passou um filme na minha cabeça, porque foi um domingo muito parecido com o domingo do dia 8 do ano passado. Eu estava em casa com a minha família, um dia de sol, assim, e meu pai tinha ido para uma manifestação, né, participar, e aí acontece todo aquele desespero, e hoje me doeu muito relembrar tudo isso. Então... Eu queria contar só o caso de um casal que é de Brasília, um casal de uma idade já avançada, e eles estavam numa roça, nos arredores de Brasília, e estavam voltando para casa. Esse casal estava voltando para casa, e a esposa disse: olha, está acontecendo alguma coisa na Praça dos Três Poderes, eu quero ir lá. E o marido disse: eu estou morto de cansado, a gente já dirigiu horrores, eu quero ir para casa descansar, amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar. E a esposa disse: mas se tu não for, eu vou com as amigas. Aí ele disse: então vamos. E ele conseguiu estacionar de fato, conseguiu um lugar para estacionar, chegaram ali, viram aquela cena toda, aquele mundo de bomba, entraram para dentro do prédio. 4922, ficaram presos. 4922 é bom esclarecer para quem não está familiarizado, é o número de um dos inquéritos, porque são 2 inquéritos que envolvem essas pessoas.
Um que engloba aqueles que foram presos dentro de prédios públicos, não necessariamente vandalizando. Aliás, vândalos não foram presos, vândalos depois, às vezes na Lesa Pátria, o rapaz do relógio, alguns outros foram localizados, mas até hoje a maior parte dos vândalos, né, inclusive aqueles fotografados pelo fotógrafo da Reuters, que foram vistos ali por testemunho ocular pelo general G. Dias, né, o sombra do Lula, até hoje não foram localizados, muito menos presos, mas existe um inquérito que engloba as pessoas presas dentro de prédios públicos e aquelas que foram presas no acampamento. As do acampamento, inclusive, estão sofrendo um outro assédio. O pessoal do bloco jurídico vai entrar a fundo nisso, que é a pressão para que eles confessem um crime que não cometeram, para que parem de ser processados. Ou seja, as autoridades que cometeram abuso de autoridades estão querendo se isentar de um futuro processo por abuso de autoridade, mostrando, não, eles confessaram, está aqui a confissão. Né? Então, é uma chantagem absurda que o Estado brasileiro está praticando através das suas instituições, não mais democráticas, ditatoriais, porque isso é característica de ditadura. Mas eu queria trazer um caso também, então, eu acho que é importante que todos vocês duas conhecem e todos que estão nos assistindo também. Agradeço de novo a enorme audiência que a gente está tendo. Continuem compartilhando, continuem usando a hashtag 8 de janeiro, a verdade, A em maiúsculo, já está bombando essa hashtag aí nas redes sociais. É importante que a gente crie uma contranarrativa, porque o massacre midiático está intenso. A história do rapaz da rampa, eles falam rapaz da rampa. É um rapaz que, assim como esse casal de agricultores aí, saiu de casa, tem o registro da câmera do elevador do prédio dele. Ele estava almoçando com a esposa e com um amigo e terminando o almoço ali, e começou a ouvir falar que tinha uma manifestação, vamos para lá, vamos para lá. Obviamente que não é lulista, obviamente que é um patriota que queria ver esclarecido o que aconteceu no sistema eleitoral no mês de outubro, né? Ouviu aquele aviso de que havia manifestação e foi para a Praça dos Três Poderes. Ele chega lá por volta de 6 da tarde, quando tudo já estava sob controle. A polícia já estava na rampa. No próximo bloco a gente vai saber o caso do coronel Naime, da família do Clezão também, que vai estar presente, mas a polícia já estava na rampa de acesso ao Congresso, nos outros prédios públicos também já tinha a guarda presidencial, a guarda do STF, enfim, reforço de policiamento e tudo mais chegando, apesar de todas as omissões do governo federal e da Guarda Nacional, que os parlamentares vão trazer no bloco político. Mas o que aconteceu com esse rapaz? Ele sobe um pedaço da rampa, se ajoelha no meio da rampa, com uma bandeira nas costas, isso está filmado, isso circulou enormemente pelas redes sociais, eu já mostrei em entrevistas na minha coluna na Gazeta do Povo, já entrevistei a advogada dele, né, porque a família não tinha nem condições de relatar. Ele foi solto agora, recentemente, um pouquinho antes do Natal, depois de muita luta, né, Gabriela? A Gabriela conhece essa história também. E ele foi preso porque ele se recusou a sair da rampa. Ele é algemado. Isso é proibido no Brasil, até com criminoso. Era um rapaz que estava de joelhos rezando com a bandeira nas costas, sem mais nada. Ele não tinha nem garrafa d'água na mão. E ele é preso, algemado e jogado lá, junto com os presos que já estavam sendo presos dentro dos prédios, não sendo vândalos, mas já estavam presos dentro dos prédios. E ele é jogado e esquecido na prisão também. Sequer denúncia contra ele havia, Gabriela. Ele passou todos esses meses de 2023 preso com essa corja lulista, essa militância cega e idiotizada, difamando, junto com os outros presos, como se bandidos fossem. Então, a gente tem um colega nosso que está preso até hoje, que é o William Ferreira, lá em Rondônia, tá? O William Ferreira, ele estava no clube do Exército com a família, porque os familiares dele são de Brasília, eles estavam confraternizando, e ele começou a sentir aquele cheiro de gás, enfim, na verdade, ele é um jornalista atualmente, né, há 10 anos, ele é aposentado da polícia. E aí ele disse, bom, vou fazer cobertura. Daí ele disse, mulher, me leva até ali que eu vou fazer uma gravação. É de Porto Velho ele, né? E chegando lá, fez a gravação, a mulher foi buscá-lo em seguida. Quando chegou no dia 3 de fevereiro, Operação Lesa Pátria, recolheram o William e ele está preso até hoje. Ele está preso até hoje. Eu acho que tem uma coisa importante da cronologia dos fatos, você me fez lembrar agora, e desculpe te interromper e me avançar aqui, que eu ainda quero que a Gabriele fale nesses minutinhos finais aqui da nossa hora. Eu entrevistei um sargento da PM da Bahia,
agora não lembro se ele é da reserva ou se ele estava licenciado, mas isso é um detalhe que pouco importa, que ele tinha participado das manifestações em Brasília antes da virada do ano e voltou para Feira de Santana, que é a cidade dele, mas ele foi vítima, e isso é importante para a gente mostrar como é que foi construída a narrativa do golpe de Estado. A narrativa, porque vamos lembrar, Lula precisava desmobilizar aquelas manifestações gigantescas que havia pelo país inteiro contra a posse dele, contra a eleição dele, e que, conseguindo ou não conseguindo, o que quer que desejassem, era um estorvo para um governo que iniciava. E aí, olha como a narrativa é construída. Surgiu uma página no Instagram chamada Contra-Golpe Brasil, dias antes do 8 de janeiro, que dizem que é de um influenciador digital, dessa milícia digital aí que está sendo abafada pelo governo agora, mas a gente sabe do que se trata. Essa página, pouco importa quem era o que administrava a página, é uma página que se chamava Contra-Golpe Brasil, e que já desde antes do 8 de janeiro pedia para a militância idiotizada, cega, para a extrema esquerda de internet, que denunciassem os bolsominion que estavam prestes a praticar um golpe de Estado. Nem havia a convocação do 8 de janeiro ainda. E eles começaram a botar nessa página, eles que eu digo é a militância lulista, começou a colocar nesta página fotos de pessoas nas manifestações pelo Brasil. E nessa entrou a foto do Josafá Ramos, que é esse sargento da PM da Bahia, que com certeza está nos assistindo também. Eu já entrevistei ele na minha coluna na Gazeta do Povo. E ele é preso pela Lesa Pátria semanas depois, também é esquecido na cadeia. Detalhe, no dia 8 de janeiro, quando acontece, essa página do Instagram Contra-Golpe Brasil já tinha mais de 1 milhão de inscritos. Sabe-se lá como que consegue ter 1 milhão de inscritos assim tão rapidamente. Essa página saiu do ar dias depois, para se esquivar. São os que se escondem no anonimato de balaclava, os Sleeping Giants da vida aí, né, os lulistas, os que fazem campanha para Lula em massa, né, todos articulados, é um esquema coordenado, gabinete de ódio mesmo, milícia digital, para usar os termos que eles gostam, e que foi uma página criada para construir a narrativa do golpe do 8 de janeiro, que denunciou muita gente que sequer estava lá porque o Josafá tinha voltado de Brasília, nem sabia do 8 de janeiro, ele estava com a mãe dele em casa no 8 de janeiro, uma senhora de idade. Ele depois foi à igreja, tem registros de imagem dele na igreja, e detalhe, quando começa a denúncia contra ele no Instagram, a difamação, na noite do dia 8, ele corre para uma delegacia e fica mais de 1 hora lá insistindo para que o delegado faça um registro da seguinte ocorrência: eu, Josafá Ramos, sargento PM da Bahia, licenciado ou da reserva, não sei bem, estou em Feira de Santana no dia 8, estava com a minha mãe mais cedo, tem foto com ela, estava na igreja no fim da tarde, tem imagens minhas na igreja e declaração dos pastores da igreja de que eu estava lá, e estão me difamando na internet, dizendo que eu estava em Brasília e pedindo para o ministro Alexandre de Moraes me prender, me denunciando para Janones, para Lula, para toda a corja da esquerda, e pedindo que me prendam. Eu quero que fique registrado na polícia que eu estou aqui em Feira de Santana dia 8. Quando ele é preso meses depois, ele fala para o delegado da Polícia Federal que vai prendê-lo que existe esse registro de ocorrência. E ele, como é sargento, é deslocado para uma outra cidade, se não me engano, Lauro de Freitas, na Bahia. Ele fica preso no quartel de Lauro de Freitas e ele diz para o delegado de Lauro de Freitas: procure nos registros, porque eu registrei um BO. Eu estava em Feira de Santana no dia 8, o delegado encontra o registro, fala para o delegado da Polícia Federal: esse homem não pode ficar preso. E o delegado da Polícia Federal diz: são ordens do ministro Alexandre de Moraes. Desculpe me alongar, Gabriela, os 4 minutos finais são teus. O que você acrescentaria aí? Não, nós temos pelo Brasil presos sem denúncia. Por exemplo, o João Paulo, do Paraná, que foi preso depois também na Lesa Pátria. É um médico, né? Ele ficou preso até hoje, ele foi solto. Eu entrevistei a esposa dele também, foi solto agora recentemente, um médico veterinário. Isso. E tem... Esse foi preso, fez um vídeo lá em Brasília, ele esteve em Brasília, fez um vídeo, ele voltou para a cidade dele, Londrina, se não me engano, depois da manifestação, tinha ido de carro. Sim. E é preso meses depois pela Lesa Pátria. E a filha, as filhas, né, completamente abaladas, hoje estão fazendo acompanhamento psicológico, então isso é muito sério. Ele preso com
com a tornozeleira sem denúncia agora, solto, no caso, solto sem denúncia com a tornozeleira, assim como aconteceu com a dona Selma, a mesma situação, os presos do Espírito Santo, a mesma coisa, os 4 presos que depois, eu acho que a gente vai ter um relato sobre a situação deles também, os presos do Espírito Santo grave ainda, porque ficaram 1 ano presos, desde 15 de dezembro de 2022, na primeira fase da Operação Lesa Pátria. E a Lindora, que é a Procuradora-Geral da República, tinha dito por 3 vezes que não denunciaria. Então, assim, é uma arbitrariedade, uma sede de terminar com a direita, é isso que foi o intuito do 8 de janeiro, nós não temos dúvida disso, mas nós ainda temos muito a revelar, né, sobre o que aconteceu de fato naquele dia, quem foram as pessoas que quebraram, não sabemos pouquíssimas pessoas que começaram quebra-quebra, e então, assim, eu acho que vai ser essa nossa transmissão, essa nossa live, ela vai ter uma grande importância, porque todas as pessoas que estão participando são pessoas que estão vivenciando isso desde o dia 8, então cada um vai ter muito a contribuir, eu sei que o nosso tempo também já está se encerrando. No próximo bloco, a gente vai ter também a doutora Juliana, que o pai dela esteve preso, é o idoso, né, com mais idade, de 74 anos, e que não pôde ir no casamento da filha, assim como nós temos um preso, o Marcos Alexandre, que a filha nasceu agora no dia 25 de dezembro, e ele se entregou depois, porque tinha um mandado de prisão da Operação Lesa Pátria, dessas páginas aí, desse contragolpe. Então, são tantas histórias que vem passando um filme na nossa cabeça e a gente poderia passar horas aqui relatando. Tem também o Claudinei, de Minas Gerais, que tentou o suicídio na prisão. Então, assim, são pessoas que não têm provas contra ela. Um exemplo, o seu Jorge Luiz, que está preso também até hoje. Ele está preso com parecer favorável à soltura desde o dia 13 de setembro. Próximo ao Clesão, ali ele teve o parecer para soltura. Ele é um senhor que ele é um pastor, a Ana Semin escreveu a história dele. E ele tem uma doença que ele precisa fazer uma cirurgia, ele já passou pela equipe médica, a equipe médica já atestou que ele precisa dentro do presídio fazer. E sabe por que ele está preso? O ministro negou a soltura dele dia 15 de dezembro. Tá? Negou a soltura porque ele tinha antecedentes criminais. A família, nossa, não, meu pai não tem antecedentes. O filho foi para cima, né, de investigar o que estava acontecendo, eles descobriram que se trata de um homônimo. Tudo isso está no processo e ele continua muito preso. Erro judicial. O bloco jurídico vai ser muito importante. Eu peço que quem está acompanhando da live tenha resiliência e vá acompanhando aqui, toma uma aguinha, corre no banheiro, volta, leva o celular junto para continuar ouvindo, porque a gente ainda tem mais 1 hora de relatos de presos políticos. A família do Clesão está chegando aí. Também essa filha do preso com maior idade, um homem de 74 anos que ficou na cadeia, né? Lula foi solto e naquela manobra e não reabriram os processos porque ele não teria idade para responder e é mais novo do que esse senhor que ficou preso. Então, muitos absurdos jurídicos virão depois desse bloco que vem agora com esses novos familiares. Então, Gabriela, agradeço. Eu queria falar só mais ou menos assim sobre o perfil, né, das pessoas, porque conhecendo assim meu pai foi o que mais me vendo assim, como é o perfil do meu pai, um empresário, uma pessoa que nunca respondeu nenhum processo, né, atuante na comunidade, jamais teria qualquer ato de violência, jamais depredaria o patrimônio público. Eu, né, comecei a ir no presídio, fazer as visitas e comecei a ver que o perfil da maioria dos presos é exatamente o mesmo. São pessoas religiosas, né? Pessoas que não réus primários ou que cometeram algum outro crime que, por exemplo, o Thiago Matar, som alto, né? O antecedente criminal que ele tem é som alto e foi trazido isso no dia do julgamento dele que o condenou em 14 anos. Então, mais ou menos assim também para a gente saber que a gente está lutando por uma causa justa de pessoas que, em sua maioria, são pessoas que não cometeriam crimes e que hoje estão sendo vistas dessa maneira pela mídia e pelo Poder Judiciário e pelo governo. Então, o nosso compromisso é de trazer a verdade.
Então, Gabriela, agradeço demais a tua participação aqui nesse início da live. Lembrando que essa é uma live realizada pela ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de Janeiro, que a doutora Gabriela preside, que tem outros advogados, psicólogos, muitos voluntários aí trabalhando por trás. Agradecer demais a participação da Ana Semin. Vou deixar a Ana falar rapidamente aqui para se despedir, Ana, e diz como é que as pessoas podem depois procurar esses 130 textos que você tem publicados aí e te procurar nas redes sociais também. É bem tranquilo, Ana Semin no Instagram, e ali no Instagram tem a identificação da página, onde tem 60 textos, os outros não estão colocados ainda. Estava em outro blog e eu troquei. Então sigam Ana Semin no Instagram. Ana Semin, isso, @Ana N Semin. No final, né? N no final. N de navio no final. Quero agradecer muito a Gabriela pelo convite, quero agradecer a parceria da Cristina, e quero agradecer muito a confiança que os presos políticos têm depositado em mim. Isso para mim é gratificante, né? Eu não esperava encontrá-los no meio do caminho da minha existência, né? Como eu disse, a minha carreira jornalística toda ela foi calcada em num outro setor, né? Mas, como eu sempre converso com eles, eu digo, eu vou com vocês até o final. E eu já peço também, quem for seguir a Ana, @Ana Semin, com N no final, no Instagram, que siga @AsFav Famílias. É esse o Instagram da AsFav, né, Gabriela? Isso, AsFav Famílias. E as minhas colunas com as entrevistas dos presos políticos estão publicadas tanto dentro da homepage da Gazeta do Povo, acessíveis para quem é assinante, quanto no YouTube da Gazeta do Povo. Tem uma playlist chamada Falando Abertamente. Falando Abertamente é a playlist onde eu publico as entrevistas com os presos políticos. Então, depois deem uma maratonada lá, que tem muita história que merece ser conhecida. Obrigada, Ana. Eu volto às 2 da manhã, na segunda hora já do bloco com os políticos. A Gabriela Ritter volta às 3 da manhã, encerrando essa live e fazendo o desfecho também de para onde caminha, né? Se é possível restabelecer a justiça nesse país, conversando também com outros parlamentares. Obrigada, meninas, por essa participação. Vou receber agora aqui só os últimos recados. A gente tem um vídeo para exibir, que é um vídeo montado pelo marido de uma presa política, a Roberta Brasil, que é uma jovem estudante de medicina, que foi presa dentro do plenário do Senado, onde, diga-se de passagem, segundo a perícia do Senado, nada foi quebrado. A única identificação de algo irregular foi a falta de um parafuso de um microfone que pode ter sido derrubado por algum senador durante o ano legislativo anterior, ninguém sabe. Ali nesse plenário do Senado foi presa a Roberta Brasil, o Clezão, que todo mundo infelizmente conheceu por causa do episódio da morte dele, lamentamos demais, a esposa e as filhas já estarão conosco, e também outras 36 pessoas. Mas há presos políticos do Palácio do Planalto, há presos políticos do próprio STF, e muitos, centenas, milhares, aliás, porque são 2.000, né, lá do acampamento do QG de Brasília. Então, agora vai entrar aqui o Alexandre Pitoli, que quase todo mundo conhece, do jornal News da Manhã, da Rádio Auriverde de Bauru, comandando a próxima hora de entrevistas com esposa e filhas do Clezão, ao que eu deixo desde já todo o meu respeito, a minha solidariedade, o meu abraço virtual, e com a filha do preso